Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, supliquemos o Espírito Santo para que Ele faça morada em nossos corações e que possa nos dar o entendimento daquilo que Cristo quer nos falar no dia de hoje. Por isso, supliquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Hoje, sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2019, o Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós podemos perceber, algumas pessoas podem falar assim, mas o Evangelho de hoje não é o mesmo de ontem? Não, não é. Se trata da mesma passagem, mas Marcos, nos seus evangelhos, ele tem a capacidade, ele é mais sucinto, ele resume mais as coisas. Mateus não. Mateus conta com detalhes, gosta de detalhar as coisas. Trata-se do mesmo assunto, mas nós vemos aqui que Mateus acrescenta algumas coisas. Então, Mateus, Lucas e Marcos são os evangelhos sinóticos, tratam praticamente dos mesmos assuntos, dos mesmos evangelhos de Jesus Cristo, mas aqui nós vemos mais detalhadamente. E aqui, como Jesus no evangelho de ontem quer saber o que é que o povo fala, quem é ele, o que é que o povo diz de Jesus, quem seria Jesus. Aí os discípulos dizem que um é Elias, que é João Batista, Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus quer saber o que os discípulos dizem quem é Jesus. Os discípulos já estão caminhando com Jesus, já tem um bom tempo que convivem com Jesus, já tem um bom ensinamento. E Pedro toma a frente e diz: tu és o Filho do Deus vivo, Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe responde: feliz é tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te darei as chaves do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E ali Jesus, sob a pedra que é Pedro, institui a sua igreja. E a promessa do Cristo é para a eternidade. Jamais, jamais, jamais as portas do inferno prevalecerão sobre a sua igreja. O Cristo institui a sua igreja para que
a partir da ascensão do Cristo, através da sucessão apostólica, a igreja permaneça. Permaneça viva por todos os tempos, levando o caminho da salvação para todas as pessoas, para todas as gerações. Essa igreja tem 2000 anos. A igreja fundada por Cristo, com a assinatura do Cristo. O poder de ligar na terra e ligar no céu foi dado somente a Pedro? Não. A Pedro, pela sucessão apostólica, Deus dá à igreja. O Cristo dá à igreja o poder de ligar na terra, ligar no céu, desligar na terra, desligar no céu. Depois do Cristo ressuscitado, ele aparece aos discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, sobra sobre os discípulos. Os pecados que vós perdoares serão perdoados, os que vocês reterem serão retidos. Portanto, meus irmãos, é esse poder que dá na igreja. É esse poder que o Cristo deu à igreja. E através do Espírito Santo no cenáculo, que marca verdadeiramente a inauguração da igreja de Cristo, a vinda do Espírito Santo, para que nós não caminhássemos sozinhos. Aí nós temos todo o entendimento, toda a revelação e toda a missão apostólica dos discípulos. Cada um vai para um lado, cumprir aquilo que o Cristo pediu para a sua igreja. Ide ao mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. É isso que os discípulos cumprem com maestria, cumprem até os dias de hoje através da sucessão apostólica. Precisamos, meus irmãos, entender que a igreja de Cristo permanece na santidade. A igreja é santa e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Os homens que muitas vezes estão na igreja são pecadores, mas a igreja é santa. Quantas vezes tentaram e tentam destruir essa igreja do Cristo, mas a promessa do Cristo é eterna. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. Portanto, meus irmãos, confiemos na graça de Deus, nas promessas de Deus, na assinatura do Cristo na sua igreja. E tantos milagres, tantas maravilhas, tantos sinais que o Deus vai revelando ao longo dos séculos na sua igreja. Os santos da igreja, os corpos incorruptos, os milagres eucarísticos, as curas milagrosas sem explicações, as aparições da Mãe do Cristo a tantas pessoas ao longo do mundo, sem explicação. É um sinal de Deus para a sua igreja. Que nós saibamos zelar dessa igreja como membros da igreja, como corpo da igreja. O Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros da igreja. Para a nossa igreja ser verdadeiramente santa, nós precisamos também caminhar na santidade, viver a santidade, para que a igreja também seja santa. Ela é santa pelo Cristo, mas nós, como corpo da igreja, precisamos também ser santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.